Dilma, por exemplo, é uma figura do PT que eu mais admiro e eu tenho algumas críticas a ela, inclusive Sim, o kit anti-homofobia, por exemplo. Então, assim, que ela vetou e tudo mais, e sim. Bolsonaro usou isso para depois virar, né, o kit gay. Mas das figuras da esquerda, eu tenho uma paixão por aquela mulher. Assim, de perceber o quanto que ela aguentou firme, né? Ela durona ali mesmo. Ela até já deu uma reportagem que ela falou assim: às vezes as pessoas expressam suas emoções de formas diferentes. Eu não sou uma pessoa de chorar, mas não quer dizer que eu não estou sofrendo. Ela falou desse jeito. E aí, você conhece a Dilma, adolescente, jovem, ali no curso de economia do FMG, ela participando ali do Colina, né? Acho que era da Colina, da Alpontinho, e de movimentos revolucionários, de ter passado por tortura. A história dessa mulher é uma história assim que eu tenho um orgulho da trajetória que ela tem e o como nós brasileiros, eu acredito, não consigo achar dados disso, né? Porque eu não tenho as redes sociais, mas acredito que até eu tenha falado mal da Dilma na época. Sim. Eu acho que todos nós fomos muito injustos com a Dilma. E, assim, de como que ela aguentou ali firmemente o tranco na época, No Congresso, no lá no Senado. Congresso, as pessoas sendo misóginas, né? A gente sabe que ela não sofreu golpe por ser mulher, mas utilizaram a misoginia como uma ferramenta. E aí, só para amarrar na Dilma, é que ela tem uma trajetória intelectual, militante, maravilhosa. Um dia eu assisti, quando estava começando o conflito na guerra da Ucrânia e da Rússia, eu assisti uma aula dela. Falei, caramba, essa mulher dá uma aula de geopolítica que eu não parei de um minuto de olhar e de entender o que ela estava falando. E aí é a mesma mulher que criaram uma caricatura da mulher que está estocando o vento, que está saudando a mandioca. Então, assim, o quanto que a gente também, entre a esquerda, foi cruel com ela, sabe? Enquanto uma pessoa, uma militante, uma pessoa que sofreu em defender um Brasil que em 1964 em diante estava passando por 20 anos de ditadura. Então, assim, eu tenho, assim, uma vontade, inclusive, assim, louca de conhecer ela pessoalmente, porque para mim seria, assim, o ápice da minha vida política de topar com ela. Quem sabe nesse vídeo não seja aqui um convite. Inclusive, assistindo Muito. a manifestação no Vale do Anhangabaú, agora, a última que teve, inclusive 30 anos depois das diretas, essa contra o fascismo, que, na minha opinião, justifica certas alianças, inclusive o encontro político do Lula e do Alckmin, pelo menos na minha avaliação. E a gente vê muita gente hoje se reencontrando politicamente. A Marina se aproximando, o Fernando Henrique se aproximando do Lula, porque é a civilização contra a barbárie. Mas, enfim, a Dilma chorou. Não sei se você viu na manifestação, Não. ela chorou, Olha porque que tem aquela engraçado. imagem. Ela falou que é uma pessoa que É não por isso que me chora chamou a nessa atenção que você reportagem. falou, porque assim, eles falam, a Dilma é durona, não sei o quê. E aí ela não conseguia falar. Dilma, coração Nossa, eu valente. fiquei emocionado aqui. Dilma, eu também, eu tô te ouvindo, tô emocionado, porque falavam Dilma guerreira, Dilma eu amo você, e ela não conseguia falar, ela tentava falar, pode procurar no YouTube. Nós somos muito injustos com a Ela Dilma. tentava falar e não conseguia. Eu sou um cientista político, e assim, eu fiz muita análise na época, dura, em relação à articulação política da Dilma, que eu achei que eles foram ingênuos. Análise Ingênuos de não, mas conjuntura a gente erra também, conjuntura. né? Eu falei, pô, essa podia ter feito uma aliança aí com essa corda. Mas, assim, isso, naquele momento, realmente ela caiu por conta da articulação política também, mas tinha algo maior do que Realpolitik. Tinha todo esse processo que você está falando de interesse no pré-sal, de interesse na Petrobras, de interesse internacional. A própria Lava Jato e o papel da imprensa burguesa nisso foi muito importante para amarrar esses interesses internacionais. Você pode até falar um pouco disso na questão da Lava Jato. E assim, e a Dilma virou um símbolo, porque esses que tomaram o poder dela, olha o que eles fizeram com o Brasil. Hoje o orçamento secreto é dominado por gente que está distribuindo dinheiro público entre amigos, e foram esses caras que derrubaram a Dilma, e esse presidente da República, no dia que ele votou pelo impeachment, ele foi lá e defendeu um torturador, que é o Brilhante Ustra. Então, quer dizer, que a Dilma para a história, hoje eu até vejo, pô, em termos de realpolitik, eu até poderia ter minhas razões, mas em termos para a história, a Dilma hoje é um personagem muito maior do que esses que vão para a lata do lixo da história, ou vão ser esquecidos, e ela vai para a história. Então, achei essa sua análise muito Acho que a boa. gente entrou na Dilma, acho que eu até fiquei emocionado. Eu só vou fechar um pontinho da Petrobras e eu vou voltar na Dilma, porque tem uma coisa muito interessante sobre a história da Dilma que talvez poucos brasileiros saibam. Mas toda aquela análise que eu estava falando, né, falando em termos pontuais de PPI, pré-sal e tudo mais, quando eu ia para a rua, as pessoas elas não sabem juntar o mosaico, porque o que eu fiz foi um estudo para tentar entender a conjuntura
de lá até aqui e montei um mosaico. Para mim foi mais fácil porque eu estudei isso sistematicamente. Mas eu achei interessante de que as pessoas sabem pontualmente algumas coisas e elas fazem conexões. Então, assim, as pessoas tratar o povo como burro, tratar o povo como uma massa de manobra é um grande erro que a direita tem e que, às vezes, a esquerda também pode cair nisso. Então, eu acho que a gente valorizar o potencial do brasileiro e da gente tentar entender e tentar, um dia, desmantelar essa rede do ódio, que ela existe, que a gente conversou mais atrás. Agora, eu queria voltar na Dilma de novo, que era o seguinte. Esses dias eu estava lendo a biografia do Herbert Daniel. O Herbert Daniel, ele foi um guerrilheiro, ele foi um guerrilheiro gay. Ele foi o comandante do Colina, foi representante, né? Acho que não era comandante com o nome. Ele foi, sei lá, o líder do Colina, do Apontinho, e ele era um gay que escondia a sua homossexualidade, porque a gente sabe que nem a esquerda também tinha um histórico de entender a homossexualidade de uma forma mais próxima. Hoje a gente vê e foi um avanço. Então, ele era amigo da Dilma. E ele confessou para a Dilma que era homossexual. E ela ali acalentando ele. E existia uma parte da esquerda que era mais homofóbica, que via como se fosse a homossexualidade, como dizia o pequeno burguês, pela uma perspectiva marxista bem durona, ortodoxa, e a Dilma ali num caminho de acolher o seu amigo, de tentar entender. Aí lá ela relata na biografia, né, o biógrafo relata a fala dela, que ela fala assim, eu acho que eu fui até inocente na forma como eu acolhi ele, eu poderia ter acolhido mais ainda. A mesma Dilma, que eu tenho um vídeo criticando ela sobre essa época da conjuntura, sobre o kit anti-homofobia, sobre Bolsonaro ter utilizado isso como uma pauta de pânico moral e ter virado o kit gay. E aí, na hora que eu li aquilo, eu falei assim... tanto que a biografia do Herbert, os pontos que eu leio e fico riscando meus livros, escrevendo e marcando, colocando marca-páginas e tudo mais, a maioria das marcações são sobre a Dilma e não o Herbert. E por isso que eu queria falar do Herbert Daniel, porque ele era um revolucionário gay que tinha problemas ali de lidar com a sua homossexualidade naquela época, mas que depois se resolveu bem, inclusive foi para o PT, até morrer em 92,